o Congresso vai analisar nesta penúltima semana de trabalho antes do recesso parlamentar o PL antifacção e o projeto que atualiza a lei do impeachment. A última proposta tem um apelo especial entre os parlamentares que querem reagir e dar novamente ao Senado o poder de abrir processos contra ministros da Suprema Corte. O presidente da Casa Alta, Davi Alcolumbre, cobrou de Everton Rocha que entregasse o relatório nesta segunda-feira para que ela pudesse avançar. A maior divergência entre os poderes está no fato de dar a qualquer cidadão poder de ingressar com a denúncia que poderia levar ao processo de impedimento de autoridades da mais alta corte do Poder Judiciário. Enfim, discussões importantes à vista no Senado Federal, no Congresso também. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, as pessoas que nos prestigiam pelas mais variadas plataformas, TV por assinatura, emissoras de rádio, também as plataformas digitais, o YouTube e também o nosso app Panflix. Deixa eu chamar o Luiz Felipe Dávila. Dávila, claro que a gente precisa tratar desses projetos importantes, mas tem essa discussão sobre a nova lei do impedimento, né? Para além da questão que envolve uma possível retaliação, né? Muitos entendem, bom colocar em votação, porque seria uma retaliação, trata-se daquela crise entre Presidência da República ou Judiciário e Congresso Nacional, se utilizariam disso para dar uma resposta. É preciso analisar tecnicamente essa medida, né? Muitos falam em blindagem, há quem diga, trata-se de uma iniciativa muito velha, é preciso atualizá-la. Quais são as reflexões que devemos fazer em relação à possibilidade de atualização dessa lei? Não existe nenhum fato que diz que é preciso atualizar essa lei. Essa lei continua em vigor, aliás, desde 1950, não tem nenhuma ameaça concreta, é tudo especulação. Você não pode mudar o aparato legal de um país por especulação futura. É sobre fatos. Não houve nenhum fato que diz que é preciso revogar ou mudar esta lei. Por isso, é uma visão absolutamente política, quase que uma atitude preventiva do que pode ocorrer após as eleições de 2026. Isto é uma violação flagrante da lei, da Constituição, da autonomia dos poderes e mostra mais uma vez esta veia autoritária de um poder que se acha hoje que está acima da lei e da Constituição. O Dávila menciona uma alteração na legislação antecipando algo que poderia acontecer, né? Porque muitos fazem a seguinte análise, há uma defesa de que o Senado Federal seja mais conservador e defenda algumas pautas no futuro, né? Então, se isso viesse a acontecer, isso poderia prejudicar integrantes do Judiciário. E aí tem essas discussões sobre alterar ou não a lei do impedimento. Mota. O impeachment é uma ferramenta de afirmação da independência e do equilíbrio entre os poderes. Nenhum ocupante de cargo do Estado pode ser inamovível. Inclusive, aqui no Brasil, a gente já moveu vários a presidente da República. Para isso, existem os chamados freios e contrapesos, para que os três poderes se vigiem e se controlem o tempo inteiro. Essa é uma das características principais de uma república. Se você retira isso, você não tem mais uma república. A outra característica de uma república é a obediência a uma Constituição. Tudo isso está sendo questionado no mundo inteiro, não é só no Brasil, por uma onda de ativismo judicial. Esse ativismo judicial defende a posição de que a última palavra sobre qualquer questão tem que vir dos tribunais. O problema é que, se é o tribunal que decide sobre o seu próprio impeachment, ele jamais vai acontecer. Esse é um ponto muito importante. Quero ouvir também o que você pensa a respeito dessas discussões, Kriegner. Se a lei do impedimento, que foi criada na década de 1950, se ela precisa ser atualizada, isso deveria ser feito pelo Poder Legislativo, não? Qual é a sua análise sobre isso?
Exato, esse é mais um exemplo que a gente vê dessa confusão, né? O judiciário não serve para construir ou atualizar leis, é o mesmo para implementar leis, é simplesmente para julgar de acordo com as leis que foram definidas pelos representantes da população que compõem o poder legislativo, Caniato. E a justificativa, na verdade, para essa proposta, ela é muito furada também, para falar o mínimo, justamente dizer que é necessário uma atualização por conta da polarização política que leva a novas denúncias, é a mesma coisa que dizer que, por exemplo, o cidadão não vai mais poder discar 190, que 190 vai ter que ser telefone por bairro, porque tem muita denúncia de crime. O problema não é a denúncia, o problema é a aparência dos crimes cometidos ou mesmo a suspeição de que crimes foram cometidos, né? Acho que é isso que precisa ser analisado. Será que os critérios para essa denúncia não estão fracos demais? Ou será que não tem, de fato, algum crime sendo cometido com consistência dentro da Suprema Corte que tem suscitado aí tamanhas manifestações por parte da sociedade civil? E aqui vale lembrar, também conectado com o que nós estávamos falando na questão debaixo aí do guarda-chuva da anistia, o papel do Senado nesse sentido. O Senado apresenta esse projeto de lei para revisão dessa lei, dizendo que o Senado deve ter o direito de fazer uma denúncia. Porém, a lei garante originalmente que qualquer cidadão que consiga organizar um processo para fazer uma denúncia de crime de improbidade cometido por ministro da Suprema Corte pode, de fato, apresentar essa denúncia e ela deverá ser investigada. É importante a gente fazer uma questão de comparação aqui. Nós nunca tivemos, quer dizer, nós tivemos no Brasil, no Poder Executivo, um chefe de executivo, 2, na verdade, sofrendo processo de impeachment e sofrendo investigação e depois, de fato, o impeachment. No Legislativo, nós já tivemos cassações. No Judiciário, não. Ou nós acertamos a mão e garantimos que no judiciário só entram de fato os melhores, aqueles que têm a melhor índole e que nunca cometeram nada de errado, ou existe algum dispositivo legal que ainda protege que a Suprema Corte, apesar dos crimes cometidos, continue no poder blindado de qualquer tipo de investigação. O que uma denúncia pede não é a condenação, é uma investigação. E investigação é direito de qualquer pessoa ali que esteja sofrendo aí uma denúncia ou mesmo aquele que oferece a denúncia, Caniato. Então, as justificativas para a atualização dessa lei, elas são furadas de todos os sentidos. E o Senado tem que lutar pelo direito garantido por lei atualmente, que é que todo cidadão possa apresentar essa denúncia. Do jeito que foi colocado, né, Dávila? Parece que tem integrante de Corte Superior sendo impedido a cada 2 anos, né? Mas é o que disse o Kriegner. Não vimos isso até agora, com essa legislação que está aí. Agora, Dávila, queria que você fizesse a reflexão da manifestação do integrante e como o Congresso Nacional pode e deve reagir, porque se isso tivesse acontecido em um estado de normalidade, seria uma coisa. Agora, quando isso é apresentado em um momento de crise, talvez o próprio Congresso também trate disso de uma outra maneira, né? Querendo dar, sim, uma resposta àquela instituição que representa um outro poder. Como ficam essas tratativas? Caniato, veja só o absurdo dessa colocação que você tem que fazer para descrever a realidade. É o poder judiciário querendo legislar e definir qual é a legislação melhor para o Brasil. Isso é um absurdo. Imagina a gente estar falando sobre isso. Parece que a gente vive numa república de bananas. Quem legisla é o poder legislativo. E o que o poder legislativo tem que fazer com essa provocação insólita do Supremo Tribunal Federal é fazer valer o seu poder. Nós não vamos mexer na lei, a lei é ótima, a lei nunca mostrou defeito ou necessidade de ser atualizada, é a Constituição, garante que o Supremo, o Senado tem esse poder também de impeachment ministro do Supremo, não tem que ceder em absolutamente nada. Este pedido descabido de uma decisão monocrática mostra esta preocupante veia autoritária de uma corte constitucional que acha que tem hoje o papel de ser o salvador da democracia
inserir o seu bedelho no poder dos demais poderes da República, legislativo e executivo, e, além de tudo, determinar qual que é a lei, como é que deveria ser a lei. Isso é um absurdo. Quer fazer lei? Eu vou dar uma sugestão a determinados ministros do Supremo. Abandone a toga e dispute a eleição. Agora, Mota, e essa espiral perigosa, hein? Que medidas são tomadas, uma alteração aqui, outra acolá. Não, é preciso proteger esse, aquele ali não pode ficar exposto. E a gente vai entrando num sistema que a gente fica fazendo a seguinte análise. Bom, mas dá para sair disso? Dá. A gente só não sabe como. Mas eu não tenho dúvida que dá, e eu não tenho dúvida que o Brasil vai sair, porque já saiu de situações parecidas ou até piores. Agora, eu não resisto à tentação de citar o Dávila contra o Dávila. Ô, Dávila, você acha mesmo que o Senado vai fazer isso, Dávila? Foi o comentário que o Dávila fez há pouco tempo. Nós temos aqui um problema antigo, que é resumido numa frase em latim que eu não sei pronunciar direito. Então, por favor, não riam de mim. Mas a frase é quis custodiet ipsus custodes. É uma frase do poeta romano Juvenal, que significa quem vigiará os vigias. E esse é um problema milenar. Quem controla aqueles que estão no poder em posições de autoridade? A impressão que o cidadão tem quando ele olha para o arcabouço da nossa pujante democracia, criada pela Constituição de 1988, com muita ênfase em democracia, pouca ênfase em república, naqueles mecanismos de controle. Mas a impressão que o cidadão tem é que um arcabouço de interesses cruzados. Você cuida de mim, eu cuido de você. O que existe no Brasil é uma fartura imensa de tribunais, de órgãos de controle, de fiscalização, de contas, de controladoria. E assim mesmo, não passa uma semana sem que a gente discuta aqui um escândalo novo que surgiu, cada um sempre maior do que os outros. E quando a gente olha por trás, nas poucas vezes em que a gente consegue dar uma olhadinha por que tem de trás, a gente vê pessoas que deveriam estar fiscalizando uma a outra, pessoas que deveriam estar se controlando, entidades que deveriam ser realmente adversárias. Isso é a característica da República. Elas, na verdade, estão juntas, cooperando de uma forma bastante fraternal. Então, Caniato, é natural que a população faça essa pergunta que você fez agora. Como é que nós vamos sair disso? Pois é, deixa eu passar só para o Dávila, se ele quiser arrematar, porque como o Mota fez um comentário em cima de uma frase dita pelo Dávila, quer só fechar, Dávila, da sua última contribuição? Sim, é que nesse caso, o Senado teria de abrir mão parte do seu poder para transferir ao Judiciário. Aí é pedir demais para o espírito corporativista do Senado. E o Senado não tem que fazer nada, fala assim, nós não vamos mexer na lei e acabou. Não tem que aprovar a lei, não tem que articular nada, é simplesmente vamos manter a lei do jeito que ela está. Porque ela vem sendo cumprida desde 1950, essa lei, sem nenhum entrevero. E segundo ponto, o Senado não vai abrir mão de um poder que lhe foi outorgado pela Constituição. Isso, na verdade, precisaria de uma emenda constitucional para abrir mão de um poder que está na Carta Magna. Pois é, só para esclarecer para a nossa audiência, algumas pessoas aqui até questionaram, a decisão do ministro da Suprema Corte foi tomada a partir de 2 processos que foram movidos por um partido, Solidariedade, e também pela Associação dos Magistrados Brasileiros, e essas 2 ações tratavam justamente do mesmo tema, né? Esses artigos, parágrafos específicos da lei do impedimento. Bem, vamos acompanhar os próximos passos, os próximos capítulos e qual será o posicionamento da Corte, né? Porque trata-se de uma decisão monocrática, mas o plenário vai precisar referendar. Alguma dúvida? Bom, a gente vai trazer, claro, as notícias aqui para a nossa audiência.